Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, meu nome é Nadine Silva dos Santos, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências e bolsista CAPES na Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Essa universidade está localizada na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Sou orientanda da professora doutora Camila Lockman, que também é líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Exclusão, o GEICS, juntamente com a professora doutora Rejane Ramos Klein, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Proliferação de Diagnósticos na Escola e Influências do Modelo Médico da Deficiência na Disseminação dos Laudos Médicos. Este trabalho ele compreende os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo analisar as concepções de deficiência a partir de 3 modelos discursivos: o modelo médico, o modelo social e o modelo biopsicossocial da deficiência. A nossa metodologia está ancorada na perspectiva pós-estruturalista, especialmente nos estudos do filósofo francês Michel Foucault, sendo desenvolvido este estudo a partir da problematização do conceito de norma. O que isso quer dizer? De acordo com Foucault, a norma ela pode ser entendida como um elemento que atua entre a disciplina e a regulamentação e exerce ações tanto sobre os corpos individuais como o corpo coletivo. Citando Ewald, pode-se dizer que a norma opera como um princípio de comparação, de comparabilidade, uma medida comum que se institui na pura referência de um grupo a si próprio, a partir do momento em que só se relaciona consigo mesmo, sem exterioridade, sem verticalidade. Nesse sentido, é possível dizer que a norma atua sempre de forma prescritiva, estabelecendo uma conduta de classificação baseada em um modelo único e ideal. Então é criado um parâmetro determinante para a identificação daquilo que é considerado normal ou anormal. Com isso, absolutamente ninguém escapa da norma. Tudo está ao seu alcance e todos são interpelados por ela. Isso ocorre porque, na sua definição, o normal depende do anormal para sua satisfação, tranquilidade e singularidade, e o anormal depende do normal para sua própria segurança e sobrevivência. Nesse sentido, a norma torna cada indivíduo comparável ao outro e também permite que os sujeitos se reconheçam diferentes uns dos outros. Então, dessa forma, para que seja possível compreender como ocorre a proliferação dos diagnósticos na escola pela disseminação dos laudos médicos, nós optamos por problematizar a norma no contexto dos modelos da deficiência. Nós entendemos que, ao analisar os discursos de cada modelo, se torna possível identificar como se constrói a necessidade de classificar via diagnósticos os sujeitos que se afastam da zona de normalidade. Sendo assim, a nossa discussão destaca que, quando olhamos para o contexto escolar, é possível perceber que nos últimos anos vem ocorrendo uma crescente discursiva que busca identificar as peculiaridades dos sujeitos, que apresentam questões comportamentais, cognitivas, fora do padrão esperado. Nessa relação, ocorre um acionamento dos discursos próprios da área médica, com o objetivo de analisar e classificar de forma diagnóstica as suspeitas que se tem sobre o desenvolvimento dos sujeitos. Claro que nós consideramos importante a área médica, os atendimentos clínicos, como também a psicologia, a psicopedagogia, etc., para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. No entanto, a nossa preocupação vai ao encontro dessa recorrência excessiva ao campo dos saberes médicos como uma forma de justificar os possíveis desvios apresentados pelos sujeitos. Então, diante disso, os modelos discursivos sobre a deficiência, quando problematizados a partir da noção de norma, eles nos ajudam a entender como foram e ainda são produzidas as concepções e ações regulatórias instituídas sobre as deficiências. Então, de forma geral, esses modelos
podem ser compreendidos da seguinte maneira. No modelo médico, há uma compreensão de que as causas da deficiência estão relacionadas diretamente às questões biológicas centradas no sujeito. Isso quer dizer que as causas das suas limitações, né, que interferem no seu desenvolvimento, implicam tanto nas questões comportamentais como na sua relação com a aprendizagem, interação social, elas são uma correspondência diretamente relacionada ao sujeito, né? São questões que estão localizadas propriamente no sujeito. Então, quando a gente problematiza essa concepção na correspondência da operação da norma, nós vemos que a norma determina, né, nesse caso, quem são os sujeitos normais e quem são os sujeitos anormais, né, a partir das suas condições biológicas. Assim, produz um entendimento de que a normalidade convoca a criação de estratégias, não só para a produção de práticas direcionadas ao gerenciamento dos sujeitos, como também ocasionam um processo de exclusão. Então, esse sujeito é constantemente responsabilizado pela sua condição. Já no contexto discursivo do modelo social, que é o segundo modelo que nós apresentamos, temos uma mudança sobre a concepção, né, de deficiência. Este modelo, né, compreende a deficiência como um resultado das barreiras existentes, tanto no ambiente social, né, quanto com as questões ambientais. Então, neste modelo, nós vemos que há um deslocamento onde a norma passa a operar, estabelecendo o que são as barreiras impostas, né, às pessoas com deficiência e como elas ocasionam a sua limitação. Nesse sentido, o normal seria a disponibilização de espaços acessíveis, não só em questões arquitetônicas, mas na comunicação, na aprendizagem, nas demais esferas sociais que atravessam a vida das pessoas com deficiência. Então, aqui não se centra mais a responsabilidade sobre o sujeito, mas sim diante da sociedade, né, das questões ambientais, arquitetônicas, né, de comunicação, né, que acabam impedindo, né, limitando que esse sujeito venha a se desenvolver na sociedade. No terceiro modelo, que se chama o modelo biopsicossocial da deficiência, nós temos a articulação das duas compreensões anteriores que se mostram entrelaçadas sobre o entendimento de que os impedimentos corporais e a existência de barreiras na socialização constituem condições que conjuntamente dificultam a participação dos sujeitos, né? Isso tanto na sociedade, contexto escolar. Então, nessa correspondência, a deficiência ela passa a ser tratada duplamente como uma questão social e política, no que se relaciona a oportunidades oferecidas para o desenvolvimento dos sujeitos, sem desconsiderar os aspectos físicos, né, e biológicos. Então, isso quer dizer que o diagnóstico ele é necessário para que se compreenda as limitações que esse sujeito tem, a fim de eliminar as barreiras que impedem o seu desenvolvimento na sociedade, né? Então, a questão do diagnóstico em si, né, as questões centradas de caráter biológico do sujeito, elas também servem como a produção dos laudos para garantia de direitos, né? Então, aquele sujeito que tem determinado diagnóstico, ele vai ter, né, serviços, ele vai ter políticas que atendam, né, o contexto da sua deficiência. Então, nesse cenário, a gente vê a norma operando de outra forma, né? A gente vê que ela estabelece as condições necessárias para que se defina a funcionalidade dos sujeitos, né? Então, se considera funcional o indivíduo que apresenta equilíbrio entre as condições biológicas e as exigências do ambiente e incapaz aquele que não consegue, né, dispor dessa relação. Então, a partir disso, nós percebemos que, a partir dos modelos descritos, né, é preciso considerar que esses não ocorrem de forma isolada e dissociada dos sujeitos, né? Mesmo que tenhamos observado esses deslocamentos das discussões correspondentes aos modelos, ainda é possível observarmos na atualidade uma centralidade discursiva atribuída ao saber médico para o enquadramento dos sujeitos com deficiência. Então, essa questão, inclusive, pode ser observado no contexto das políticas educacionais brasileiras, as quais, frente à definição de um público para suas ações, convoca a presença do saber médico como condição para a garantia de direitos.
Então, dentre tantas políticas, nós escolhemos destacar duas, né? Que seria a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, e a atual Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, instituída pelo Decreto 12.773, de 8 de dezembro de 2025, que substitui a normativa anterior e estabelece a rede nacional, né, inclusiva. Então, essas políticas, elas trazem a definição de um público-alvo, né? Primeiramente, na política de 2008, a gente tinha estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. E na segunda, né, nós temos a atualização desse público-alvo como estudantes com deficiência, com transtornos do espectro autista e com altas habilidades ou superdotação. Então, aqui, né, muda ali a questão do transtornos do desenvolvimento global para os transtornos do espectro autista, né, contemplando as definições estabelecidas pelo DSM-5. Então, aqui a nossa crítica foca na forma como a definição do público-alvo, né, como o público da educação especial, é destacado nas políticas, né? Então, essa definição do público, ela é importante, mas ela também aciona saberes médicos não apenas para garantir os direitos, mas para também classificar os sujeitos. Porque o que acontece? Os laudos médicos, que deveriam ser complementos às ações inclusivas, eles acabam sendo utilizados pelas escolas como ferramentas úteis, né, para rotular e justificar as dificuldades de comportamento e aprendizagem pelos sujeitos. Então, aquele sujeito que não para, aquele sujeito que é tímido demais, que não participa, né, que tem dificuldade na aprendizagem, eles em algum momento, né, podem ser colocados sob a suspeita de um diagnóstico. Então, para que se tenha a condição de atender esse sujeito, né, e justificar o papel da escola no atendimento desse sujeito, muitas vezes se produz, né, essa questão dos encaminhamentos a médicos, né, a profissionais clínicos, para que esse sujeito seja avaliado e tal, provavelmente classificado a partir desses laudos. Então, diante disso, nós visualizamos a existência de uma exaltação dos discursos próprios da área médica, em proveito dos processos sociais e educacionais. Porque, estando as condições biológicas descritas e afirmadas como uma identificação do eu, esse sujeito problemático, né, digamos entre aspas, pode, né, ser capturado pelas estratégias direcionadas à sua aprendizagem, ao seu desenvolvimento e ao convívio entre os sujeitos, né? Então, é uma estratégia utilizada, né, por muitas escolas, né, para que esse sujeito seja atendido. Frente a isso, a gente considera que as concepções da deficiência apontadas pelos modelos nos ajudam a olhar para a ocorrência de um processo de normalização, que se sustenta na necessidade de classificar de forma diagnóstica os sujeitos que se afastam das zonas de normalidade, que no ambiente escolar se materializa, né, como eu já falei, pela produção dos laudos médicos. Então, assim, nós compreendemos que, embora existam concepções que ampliem a visão sobre a deficiência, o forte predomínio do saber médico o caracteriza como um saber hegemônico, né, que faz com que esses laudos transcendam a garantia dos direitos fundamentais, vindo a servir como instrumentos que legitimam o saber médico na ação da escola e condicionam a condução dos estudantes com dificuldades de comportamento, aprendizagem ou convívio, sob uma preocupante proliferação diagnóstica no ambiente escolar. Então, aqui eu apresentei uma breve discussão, né, do que trata esse trabalho, mas mais produções a respeito desse tema podem ser encontradas, né, nas nossas pesquisas realizadas tanto por mim, quanto por a professora Camila, quanto com os demais integrantes do grupo de estudos. Então, nesse sentido, eu também convido a todas as pessoas que tiverem interesse em aprofundar mais essa discussão, a conhecer o grupo de estudo e pesquisa em educação e em exclusão, o GEICS, que é liderado pela professora Camila, e que pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.geix.com.br. Deixo aqui o meu agradecimento e nos vemos no próximo evento. Obrigada!
Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.